Salve e vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta segunda-feira, dia 28 de outubro, dia do funcionário público. Eu acredito que deve ser, e melhor dizer, dia do servidor público, que é aquele que tem o seu salário bancado por muito sacrifício do povo brasileiro. No jornal de hoje tem entrevista, comentário, denúncia, serviço, futebol e cidadania. Mais uma cobrança pública. Então aqui estamos convocando as autoridades competentes para que a lei venha a ser usada em defesa do dinheiro público. O assunto que trago agora está relacionado ao senhor Arthur César Ferreira de Lira, que tem como profissão advogado, agropecuarista, empresário e político brasileiro. Hoje, a sua função como deputado federal e presidente da Câmara Federal o coloca como a terceira pessoa mais importante do Brasil, atrás apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice Geraldo Alckmin. Então a denúncia está no comentário do Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que se pauta em um conteúdo do TikTok, onde o apresentador do canal 24 Horas News conversa com sua repórter. E isso é um caso de polícia. Veja aí. País, o Arthur Lira enviou emendas para um município onde o pai dele, o Benedito de Lira, é o prefeito, é isso? E era para construir o quê? Bom, vamos lá, Toledo. Eu fui atrás de uma emenda que prevê a construção de um terminal lagunar, né, que é descrito nesse documento oficial como a construção de calçada, iluminação, sistema de drenagem. Já ouvi esse texto antes. Onde serão realizados espaços de eventos de lazer, entretenimento. E onde fica o terminal lagunar? E aí eu fui atrás, onde fica, porque não tinha o endereço na descrição do documento. Então eu comecei a perguntar para os moradores, onde é o terminal lagunar? Aí eles começavam a se enrolar, indicavam um caminho, eu ia em direção. Chegava lá, perguntava, a pessoa não sabia, perguntava para o lado, para o outro, indicava uma direção. Ninguém tinha ouvido falar do E assim lagunar. Eu fui indo, rodei a cidade, perguntei para 5 pessoas diferentes onde que era o terminal lagunar. Não encontrei, e encontrei então o prefeito Benedito de Lira, o Bill, na casa dele. Tem até uma fotinho aí para mostrar. Bill de Lira e uma popular que invadiu a casa do prefeito. E a gente sentou para conversar, enfim, longamente, ficamos lá conversando na casa dele, e eu perguntei em dado momento para ele sobre o terminal lagunar. Onde fica o terminal lagunar? E ele, Hã? Eu falei, o terminal lagunar. Hã? Ele falou, o quê? Que é isso? Eu falei, a emenda do Arthur Lira, quase R$1 milhão, o terminal lagunar. Que? Ele não sabia onde era o terminal lagunar e falou, ele se recostou assim na poltrona e falou, esquece isso, minha filha. E você esqueceu não, né? Então fica aqui mais uma vez o certificado de que o serviço de comunicação sério e honesto desse país é muito importante para quem? Para as pessoas de bem. O jornalismo sendo praticado com sua essência e mostrando única e exclusivamente a verdade. Doa quem doer. Também acho oportuno deixar uma pergunta que é assim: por que os outros veículos de comunicação não falam e nem mostram isso? Sabe por quê? Porque eles estão comprometidos com a compra de sua ideologia. Então, para finalizar, também informo que o partido político do deputado Arthur Lira é o Progressista. O Progressista é aquele partido que integra o Centrão. O Centrão são aqueles deputados que só levam vantagens do governo federal. A coisa é bruta. Ela é desse jeito. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar.
Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Sem produção de petróleo na margem equatorial, área do litoral norte do país, apontada como novo pré-sal, o Brasil pode ter de volta que importar petróleo dentro de 10 anos. A afirmação foi feita no Rio de Janeiro e é da diretora de Exploração e Produção da Petrobras, a senhora Silvia Anjos, e faz parte da campanha da estatal para obter licença para explorar a região. O tempo está sendo muito crítico. Em 5 anos, 6 não tem mais saída, cai a produção e o Brasil vai perder muito com isso. A gente pode voltar a ser importador de petróleo em 2034 e 2035 se a gente não tiver coberturas, afirmou a diretora da Petrobras. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou a autorização para a abertura do edital de R$100 milhões para atender instituições de apoio a crianças e adolescentes com recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência. Este é o maior edital já lançado no Paraná para este tipo de atividade. O objetivo é de que os recursos possam beneficiar entidades de todo o Estado com projetos sociais, educacionais, culturais ou esportivos, com compra de equipamentos, obras nas estruturas físicas das instituições ou capacitação de profissionais. A reportagem deste jornal foi conversar mais uma vez com o deputado Gilberto Ribeiro, onde a indagação foi sobre a doença celíaca. Johnny, amigos da Central TV do Brasil, a nossa equipe aqui do Gabinete 301 percorreu várias escolas e a nossa lei, a lei que favorece a criança celíaca, ela está sendo cumprida pelo governo do estado. E em contato com professores, com pais de alunos, eles pedem ainda para que a gente dê seguimento nesta lei, para que a gente trabalhe agora no prognóstico desta lei. Está sendo muito difícil. Nós temos aqui em Curitiba e a questão de 2 anos na cidade de Cascavel. Nas demais cidades do Paraná não tem laboratórios que atendam a essa demanda, a essas necessidades. Os alunos muitas vezes são diagnosticados com intolerância à lactose e não, o problema não é esse, a criança é celíaca e tem a necessidade dessa alimentação especial. As escolas aqui de Curitiba e região, onde nós estivemos, a nossa equipe esteve, os lanches estão sendo feitos com toda a qualidade, graças ao governo, graças às autoridades de saúde. A Fundepar está conosco nessa e nos próximos dias nós vamos apresentar, quem sabe, uma emenda para reforçar ainda essa lei, para que haja a necessidade, atendam a necessidade desses alunos, dos pais principalmente, para que o prognóstico seja realizado não só em Curitiba e Cascavel, mas em outras cidades como Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, grandes centros, Guarapuava, Ponta Grossa, para atender essa demanda
muito mais saúde para os alunos da rede pública aqui do estado do Paraná. O governo do Paraná anunciou que não realizará a cobrança do novo seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o SPVAT, junto ao IPVA e ao licenciamento de 2025. A medida foi adotada depois que os questionamentos do governo estadual à Caixa Econômica Federal, responsável por firmar convênios com os estados, não foram completamente sanados. Então, dessa forma, o Paraná optou por não integrar a cobrança do SPVAT aos tributos estaduais. O SPVAT foi criado em maio desse 2024 pela Lei Federal Complementar número 207, após a extinção do antigo DPVAT em 2019. Agora, portanto, cabe à Caixa Econômica Federal definir a forma para realizar a cobrança do seguro no Paraná. De acordo com o Departamento de Trânsito do Paraná, DETRAN-PR, atualmente são 8.528.604 veículos ativos no estado. A decisão do governo do Paraná foi tomada após reunião entre o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o diretor-presidente do Detran Paraná, Adriano Furtado. Optamos por não incluir essa cobrança nas taxas estaduais porque a decisão não foi diretamente comunicada aos contribuintes pelo governo federal, que ressarciam a ser cobrados pelo novo DPVAT dentro do licenciamento do IPVA. O interessante desta notícia é que o governo do Paraná não informa quem ficará responsável quando houver necessidade de pagar os danos de uma possível vítima. Isso é interessante. Nós voltamos após o intervalo, um instante só. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros.
os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. O Fundo Monetário Internacional traçou um cenário mais sombrio para as contas públicas no Brasil, em meio a temores quanto aos riscos de uma crise fiscal. O organismo projeta que o peso da dívida pública no Produto Interno Bruto brasileiro salte mais de 10 pontos percentuais durante o governo Lula e permanece cético quanto às chances de o governo entregar a casa em ordem, ou seja, com superávit primário, o que deve ocorrer somente a partir de 2027. O FMI estima que a dívida pública do Brasil, como proporção do PIB, avance de 83,9% no fim de 2022, o último ano do ex-presidente Jair Bolsonaro, para 94,7% em 2026, que encerra o mandato da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se esse cenário se materializar, representará uma piora de 10,8 pontos percentuais do indicador, que é bastante utilizado por investidores antes de alocarem recursos em um país, durante seu terceiro mandato. A obra da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, que já chegou a 22,6% de execução, representa um marco na geração de emprego e renda na região. Isso porque, até o momento, 415 pessoas já foram contratadas para trabalhar na obra, entre equipes administrativas e construtivas, no começo de julho, quando o efetivo era de 296 trabalhadores. A mão de obra na estrutura já aumentou 40,2%. A previsão é de que até o fim do ano, 600 pessoas estejam trabalhando na obra de forma direta ou indireta. No mês de setembro, foram 27 novos contratados. Já em outubro, são 134 vagas de trabalho abertas. A construção da Ponte Guaratuba, um sonho aguardado há décadas pelos paranaenses, também é propulsora de oportunidades para quem trabalha no local. Para que a estrutura tão esperada na cidade de Guaratuba seja consolidada, são necessárias diferentes mãos, talentos e profissões. O governo do estado vai encaminhar para a Assembleia Legislativa do Paraná projeto de lei para isentar os proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas de pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, pela proposta assinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Essas motos já não precisariam pagar o imposto a partir de janeiro de 2025. Ao todo, mais de 732 mil veículos serão beneficiados, o que representa cerca de 77% de toda a frota tributável de motocicletas do estado. Pela proposta do governo e da Secretaria de Estado da Fazenda, todas as motocicletas de até 170 cilindradas deixarão de pagar IPVA independente do ano de fabricação. Atualmente, a isenção é válida apenas para motos abaixo de 125 cilindradas, com mais de 10 anos de idade.
As expectativas de inflação têm ampliado o desvio em relação ao alvo de 3% e as previsões de mercado para os preços em 2025 estão se aproximando do teto da meta, o que é uma grande preocupação, disse o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Paulo Pichetti. Pichetti afirmou que a inflação vinha em processo de desaceleração, mas tem estabilização em patamar acima da meta, o que também é motivo de preocupação. Mais notícias após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Os custos de energia pesaram nos bolsos dos consumidores em outubro e o IPCA 15 acelerou com força a 0,54% no mês, levando a taxa de inflação em 12 meses para bem perto do teto da meta do Banco Central. O resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, ficou um pouco acima das expectativas em pesquisas da Reuters, de 0,50% depois de subir 0,13% em setembro. Nos 12 meses, até outubro, o IPCA 15 acumulou o avanço de 4,47%, de 4,12% no mês anterior, o que a deixa praticamente no teto do objetivo para a inflação de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, que é a medida do IPCA. As inscrições para o concurso de melhor merenda escolar do Paraná foram encerradas com um total de 524 inscrições, promovido pelo Departamento da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional. O concurso, que busca valorizar o trabalho das merendeiras e merendeiros das escolas da rede estadual de ensino, registrou grande adesão em diversas regiões. Curitiba lidera o número de inscritos com 35 participantes, seguida por Guarapuava, 31, Apucarana, com 32, e municípios da área norte da região metropolitana de Curitiba, com 34, evidenciando o amplo interesse dos profissionais em participar da competição. O concurso é uma oportunidade incrível para reconhecer o trabalho essencial das merendeiras e merendeiros que diariamente garantem refeições de qualidade para os estudantes paranaenses. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Kristalina Georgieva, disse que a inflação global continua a cair, mas que deve atingir a meta de 2% para que o pouso seja garantido. A informação foi feita em entrevista coletiva do Fundo Monetário Internacional
através de Georgieva, que também aproveitou a ocasião para dizer que propõe reformas ao Banco Mundial para abordar preocupações com liquidez, além de ressaltar a importância da cooperação entre os países. Quando os países cooperam, todos se beneficiam em tempos de incertezas. O valor da cooperação é ainda maior, pontuou a dirigente. Chegando à alegria do povo, Zé Domingos com o futebol. Bom dia, amigo. Bom dia, Johnny, bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, é dia de decisão. Decisão para o Coritiba Futebol Clube. O Coritiba de tantas glórias, o Coritiba de inúmeros campeonatos estaduais, o Coritiba de grandes ídolos, de grandes jogadores, o Coritiba campeão brasileiro, o Coritiba campeão do Torneio do Povo, o Coritiba embalado por conquistas internacionais, fita azul em excursões vitoriosas, invictas pelo exterior. O Coritiba de tantas glórias teve em suas fileiras extraordinários jogadores. E agora, recentemente, teria completado 100 anos um dos seus principais ídolos, Haroldo Fedato, um dos maiores zagueiros da história do futebol paranaense e do futebol brasileiro. Jogou nos anos 40, 50, até começo dos anos 60. E depois parou com o futebol, mas continuou adepto do Coritiba Futebol Clube e é uma marca na história do clube de alto de tantas glórias. E com a saída do Fedato, o Coritiba passou a procurar zagueiros e encontrou um outro zagueiro sensacional chamado símbolo da raça, o italiano Livaldir Toaldo, o Nico de Santa Felicidade. Duas figuras emblemáticas do Coritiba Futebol Clube de tantas glórias. Tantas glórias também do Clube Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense do chamado Furacão de 1949, o Atlético Paranaense campeão brasileiro, o Atlético Paranaense 2 vezes campeão sul-americano, vice-campeão da Libertadores da América, o Atlético de tantos e tantos craques. E um dos craques históricos do Atlético Paranaense, Jackson do Nascimento, fez agora, recentemente, mais de 100 anos e foi festivamente homenageado pelo Atlético Paranaense. Veio de Camboriú, onde está residindo, para assistir a um dos jogos do Atlético e foi aplaudido, homenageado pela torcida. O Atlético Paranaense e o Coritiba, por sua história e por sua tradição, não merecem estar como estão no momento, em posições frágeis na classificação dos campeonatos que disputam. Mas são grandes equipes e os grandes sempre dão a volta por cima. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Em busca da cura e prevenção contra os tumores malignos, cientistas correm atrás de alternativas. Estudos recentes apresentam a proposta de uma vacina que ensina o sistema imunológico a destruir células cancerígenas, fortalecendo o nosso organismo. A ideia é que seja aplicada também como imunizante. A medicação utiliza propriedades naturais de bactérias para atacar tumores. Essa tecnologia é eficiente tanto para os tumores primários como para aqueles que estão em expansão, a metástases. O estudo foi publicado na revista científica Nature. No primeiro momento, foram feitos testes em camundongos com câncer corretal e também melanoma. Agora, os cientistas avançam para os testes em humanos. Os pesquisadores da Colômbia, nos Estados Unidos, usaram a vacina para sobrecarregar o sistema imunológico
para suprimir o crescimento de tumores primários e metásticos, sem causar danos ao organismo. Parabéns, vivas a nossa ciência. Encerramos aqui o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos. Segue calma, amanhã dos curitibanos. Bom dia.